Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda, muito prazer. E hoje eu vou contar pra vocês como foi engravidar no meu primeiro ano da faculdade. Se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver que vai ter ali vários momentos que eu parei de postar vídeo, porque foi uma loucura esses últimos anos, desde a pandemia. Mas eu acho, assim, que a maior loucura de todas foi ter engravidado na faculdade. Só pra falar que eu tô gravando esse vídeo sem roteiro nenhum, tá, gente? Então, vamos ver o que vai sair daqui. Então, eu vou contar pra vocês como que foi essa minha história, como que foi viver tudo isso, como foi descobrir também a gravidez. Eu quero que esse vídeo seja como uma conversa amiga, e que se você estiver passando por isso, saiba que, cara, dá pra sobreviver. Muitas pessoas começaram a me acompanhar aqui porque eu fazia conteúdo de estudo, porque eu tava querendo prestar medicina, e aí eu tava fazendo cursinho, fiz uns 4 anos de cursinho, mas no meio do caminho eu descobri que isso não era pra mim, que eu queria, na verdade, fazer publicidade. A área de comunicação sempre foi a área que mais me chamava atenção. Vou voltar um pouquinho lá atrás. Em 2023, eu passei no vestibular, fiz o vestibular da faculdade, fiz o Enem também e consegui ProUni 100%. Então, os 4 anos de cursinho não foi lá tão à toa, né? Graças a Deus, consegui uma bolsa de 100%, então não pago nada da faculdade, e isso já ajuda muito financeiramente. Antes de entrar na faculdade, eu já fui chamada para um estágio numa empresa muito boa de tecnologia aqui da minha cidade. E eu ia ficar já na área de marketing. Então eu já ia atuar dentro da minha área. Olha que beleza. Então eu tava naquela fase assim de descoberta, né? Vivendo uma nova fase. Depois de 4 anos de cursinho, né? Tá fazendo faculdade, foi um grande alívio. Conciliando junto com o estágio. Aí rolando o ano e tal, em julho, metade de 2023... quase acabando ali as provas, foi a primeira semana de provas da minha vida, numa faculdade. Tava nervosa, tava super estressada essa época, gente, pra conciliar tudo, estágio com faculdade, sabe? Tudo novo, assim, pra mim. Eu comecei a ficar meio enjoada. Tipo, eu não queria comer, não tinha vontade de comer. Beleza, passou as provas, acabou, férias, uhul! Gente, sério, comecei a passar muito mal. Eu fiquei 8 dias de cama. Eu tava achando que era estresse. Sim, eu tava achando que era estresse, porque eu fui lá pesquisar no Google, ai meu Deus, pesquisei no Google o que pode causar falta de apetite, enjoo e tal, e o Google falou que podia ser estresse. Então eu pensei, faz sentido, né, tô em época de prova, tô fazendo estágio, então só pode ser estresse mesmo. Mas, gente, sério, eu fiquei 8 dias de cama e eu não conseguia comer nada. E eu lembro até hoje, a primeira comida que eu fiquei enjoada foi um frango refogado com acelga, que até hoje, assim, eu como hoje em dia, mas não tenho muita vontade de comer como antes. Emagreci acho que 4 quilos nesse período e eu fiquei, gente, tá, peraí, eu tô 8 dias de cama, deve ter alguma coisa de errado, né? Não é normal. Lá toda pimpolho eu e falei assim, vou lá na UPA, né? Já tava acostumada a ir na UPA sozinha, então dessa vez não foi diferente. Fui lá, peguei o carro, fui na UPA, fiquei esperando um tempão, como sempre, né? Fui lá atendida pela médica e falei, doutora, eu tô sentindo enjoo, falta de apetite e muito cansaço. Não conseguia nem levantar da cama. E olha que coisa engraçada. Parece que Deus faz tudo perfeito, né? Nessa mesma semana que eu fiquei 8 dias de cama, o meu trabalho, ele era home office. Então eu podia ficar da minha casa trabalhando no meu computador. Só que a gente é monitorado. Mas justo nessa semana, a minha mentora estava de férias. Então eu não precisava ficar ligando a minha câmera. Eu juro pra vocês que eu trabalhava deitada na cama, assim, tipo, tentando trabalhar, deitado na cama no notebook, toda, meu Deus do céu, parecendo que ia morrer. Lá na UPA eu fui atendida pela médica, falei, então, doutora, eu tô sentindo falta de apetite, eu tô sentindo enjoo, tô com falta de produtividade, eu acho que é estresse, porque eu tô fazendo estágio, eu tô fazendo prova, foi uma semana muito estressante, e eu mostrei a minha língua, gente, tava toda machucada, toda esquisita. Aí a doutora falou, pode ser que seja verdade e tal. Aí eu fui na sala de hidratação, que é aquela sala que a gente toma soro aqui e tal, porque eu tava, gente, muito desidratada, eu não tinha comido nada por mais de uma semana, então imagina como estava o meu estado, né? Quando eu tava tomando soro, chegou o enfermeiro e falou assim, o que você tá sentindo? Aí eu falei, eu tô com falta de apetite, tô com enjoo, tô com falta de produtividade. Aí ele falou assim, você não tá grávida? Não, eu não tô grávida. Eu não tô grávida. Aí, tipo, até mandei mensagem na hora, assim, pro meu namorado e falei, olha só, o enfermeiro tá achando que eu tô grávida, kkkkkk. Eu juro, eu achei um absurdo o enfermeiro ter falado isso pra mim. Gente, daí eu senti um calafrio.
muito grande. E se for? E se eu tiver grávida? Até mandei mensagem pra uma amiga que fazia, tem passo que eu não conversava com ela. E eu falei, amiga, eu acho que eu tô grávida. Tipo, não sei, eu senti que eu devia falar com ela, eu simplesmente mandei. Aí o enfermeiro falou, olha, eu acho que pode ser gravidez, eu vou solicitar um exame. Gente do céu, não tava sentindo minhas pernas. Eu fiquei com um nervosismo, lá embaixo não passava nem Wi-Fi. Beleza, tirei sangue, fiquei esperando lá a doutora me chamar. Quando a doutora me chamou, fui lá na salinha dela, ela falou, então, né, o enfermeiro, ele suspeitou que poderia ser uma possível gravidez, e deu positivo. Eu, assim, o quê? Eu fiquei sem reação, gente, porque eu não tava esperando de maneira alguma, eu não tava esperando mesmo. Perguntei pra ela o que eu poderia fazer. Gente, porque imagina, tinha 23 anos, começo da faculdade, tava ali meio perdida, sabe? Pedi o conselho da médica, ela falou, olha, acho que não é legal você passar por isso sozinho, conversa com seus pais e tal. E, gente do céu, aí eu saí lá da UPA, e eu lembro até hoje, eu saindo da UPA, lá no fim do corredor, um enfermeiro olhou pra mim, eu olhei pra ele, e ele tinha certeza que o resultado deu positivo, porque, né, eu tava dando todos os sinais. E, enfim, saí da UPA, quando entrei no carro, gente, sério, eu comecei a chorar horrores. Filho, se um dia você assistir isso, não se sinta mal. Mamãe era muito jovem e não sabia lidar com a situação, mas você foi o melhor presente que veio nas nossas vidas. E o choro, gente, era assim, não de tristeza, tá? Era de desespero mesmo, porque eu não tava esperando. E eu estava sozinha, né? Eu achei que eu tava com estresse, tava com problema de estresse, daí eu saio de lá e é uma gravidez, sabe? Tipo, o choque, né? Aí eu liguei pro meu namorado e tal, não consegui nem falar nada pra ele. Eu simplesmente mandei foto do exame lá e ele me ligou, ele me acalmou e tal. E na época ele estudava em outra cidade, né? E aí eu demorei um pouco pra contar pros meus pais, porque eu não queria ter certeza absoluta que eu tava grávida mesmo. Até depois eu fui com a minha sogra e eu fiz um outro exame, que é aquele quantitativo. Eu não lembro lá o nome do hormônio que dá, acho que é BCB, eu não lembro o nome do hormônio. Se der menos que 5, é negativo. Se der acima de 5, é positivo. E o meu deu 152 mil. Então eu tava assim, muito grávida. Quando eu descobri a gravidez, eu já tava com 2 meses. 2 meses grávida já. Também fui no posto de saúde depois pra poder, sei lá, conversar com a enfermeira. E ela falou que na próxima semana já era pra começar o pré-natal. E eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Tipo, não tava esperando mesmo. Quando saiu o teste desse quantitativo, aí eu contei pros meus pais, depois de uma semana. Eu achava que a reação dos meus pais ia ser muito ruim, mas na verdade não. Foi muito positiva. Graças a Deus, meus pais ficaram muito felizes, porque eles viraram avós, né? E, gente, ser mãe é um milagre. Você gerar um filho, um ser humano, gente, é um milagre. Então, vocês sabem da complexidade que é gerar um ser humano? Foi todo esse caos, assim, não é aquela coisa que a gente idealiza, né, que eu idealizei muito por muito tempo, de fazer aquele teste de gravidez e, tipo, se gravar se reagindo. Eu achava que ia ser assim, mas veio essa surpresa. E eu acho que Deus faz tudo perfeito, gente, tudo na hora certa. Se era pra ser, era pra ser. E deixa eu só me explicar. Eu tomava um anticoncepcional de injeção mensalmente, se chamava Mesigina. Eu tinha um problema de hiperprolactinemia. É quando um hormônio chamado prolactina, ele tá muito alto no sangue. E realmente eu tinha esse problema causado pelo estresse. O estresse aumenta esse hormônio nas mulheres. Você até para de menstruar, acontece um monte de coisa, pode dar tumor na hipófise, se não me engano, tem que fazer tomografia. É bem sério. Tem casos até de mulheres que saem até leite no peito quando isso acontece, esse problema de hiperprolactinemia, porque na verdade esse hormônio, ele surge quando a mulher está grávida. É muito louco, gente. E aí o médico falou que pode ser que talvez a minha injeção, o anticoncepcional, estava interferindo em alguma coisa nessa questão. Então ele falou, bom, vamos parar de tomar essa injeção e ver o que vai dar. E nessa, pum, aconteceu. E assim, gente, quando nós somos pais de primeira viagem, e independente, até quando você planeja, é uma surpresa. Imagina quando você não espera. No momento, a gente confessa que a gente não soube lidar muito bem. Depois de uma semana eu já tava de boa. Mas eu achava
que eu tinha que largar tudo, que eu tinha que parar de estudar, que eu tinha que parar de fazer tal coisa. Tipo, eu achava que eu tinha que largar tudo que eu tava fazendo. E não é bem assim. E aí, gente, tudo aconteceu no meu primeiro ano da faculdade. Nas férias ali do meu primeiro ano da faculdade. Eu pensei, cara, será que agora eu vou ter que largar a faculdade? Porque eu só vou me formar em 2026. E na minha cabeça, eu não iria conseguir conciliar. Contei para os meus amigos, eu lembro até hoje como que foi contar para eles. Eu mandei uma foto do meu teste, porque assim, gente, eu fiz até teste de urina. Eu tinha feito o primeiro de sangue, que é o mais certeza. Mesmo assim, eu falei, não, vou fazer o de xixi e tal. E deu positivo, né? Mandei lá no grupo da faculdade, da minha agência, porque eu faço publicidade e propaganda, né? E no nosso curso a gente trabalha com agências. São 6 pessoas na nossa agência. E eu contei pra eles no grupo e, tipo assim, o pessoal também não acreditou, eles não sabiam como reagir, se eles ficavam felizes, se ficavam, tipo, em choque. Eu falei, não, gente, eu tô super feliz, sabe? Aí eles, ai, então parabéns, tal, não sei o quê. E até lembro que 2 meses depois, era meu aniversário, e eles fizeram uma surpresa muito fofa, gente. Eles deram um bodyzinho, vou deixar uma foto aqui, com a logo da nossa agência. Muito fofinho, gente. No começo, eu tentei esconder a gravidez, porque, gente, vamos falar a verdade, a universidade não é um lugar que é muito acolhedor para pessoas que ficam grávidas, para mães, né? Eu fiquei com muito medo do pessoal me julgar. Eu já usava roupa larga, roupa folgada, mas aí só piorou, tipo, comecei a usar muita calça folgada, muito camisetão, eu só usava camisetão, e foi bem numa época, eu tinha sido Miss Nikkei, um ano antes, né, então eu tava na minha melhor fase do meu corpo, sabe, foi o corpo mais bonito que eu já construí toda a minha vida, eu tava começando a usar umas roupas mais coladas, mas aí eu parei, porque eu fiquei com medo do pessoal descobrir. Só que assim, gente, uma hora ou outra o pessoal iria descobrir, não tem jeito, né, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Como eu falei pra vocês, eu descobri, já tava com 2 meses grávida, então eu provavelmente engravidei em abril. Então até o fim do ano eu já estaria com 7 para 8 meses. Já tá com um barrigão enorme. Mesmo assim eu tentei me esconder com camisetona e usava roupa larga. Até que chegou uma fase que, cara, não dava mais pra esconder. Minha barriga tava gigante. Falei, quer saber? Eu vou assumir. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque por que eu vou esconder uma coisa que é tão linda e tão maravilhosa? E aí eu comecei a só ir de camisetinha colada, de vestido, aqueles vestidos que fica com as gravidinhas, bem coladinho, sabe? Quando eu engravidei, eu não fiquei gordinha. Eu só, literalmente, engordou a barriga, enchi um pouquinho, assim, mas quase nada. Então se eu ficava de frente, nem parecia que eu tava grávida, se eu tava de preto. Só quando eu virava, que dava pra ver a minha barriga. É muito bizarro. Tem até um vídeo aqui, vou deixar aqui rolando, que eu gravei lá na faculdade, que eu achei super engraçado, porque de frente nem parecia que eu tava grávida. Teve até um dia do Halloween, que eu falei, eu vou vestir, vou colocar alguma coisa para poder assumir minha gravidez de vez, né? E aí eu fiz essa arte aqui, junto com a minha irmã, que a minha irmã é uma artista de mão cheia. Ela fez desenho na minha barriga, uma caveirinha, e eu fui de caveira mexicana e, gente, foi um arraso. Eu cheguei atrasada lá, porque demorou muito pra fazer essa maquiagem, essa arte. Mas juro, gente, quando eu cheguei lá, que eu abri a porta, tava todo mundo lá, até minha coordenadora tava falando alguma coisa, ela parou o que tava fazendo e todo mundo começou a bater palma, eu comecei a chorar, tipo, eles ficaram batendo palma por muito tempo mesmo. E eu fiquei muito emocionada, de verdade. Uma das primeiras pessoas que eu contei, além do pessoal da minha faculdade, da minha agência, foi para minha coordenadora, né? Porque a minha coordenadora sempre foi um anjo na minha vida, desde primeira vez que eu fui lá na faculdade, que eu tava indo descobrindo, que eu tava ainda decidindo se eu ia estudar lá ou não, mas ela sempre foi muito receptiva comigo e eu contei para ela num dia que eu fui na faculdade e eu tava pensando em trancar a faculdade. E ela falou, pegou na minha mão e falou assim: "Você não vai trancar a faculdade. Você vai terminar esse curso. Você vai se formar. Nem que eu tenha, não sei." Gente, essa mulher, eu não tenho nem como agradecer, assim, acho que, cara, ela foi incrível. Gente, ela fez um negócio pra mim que eu não precisei nem pegar licença maternidade na faculdade. Porque, olha como Deus é perfeito. Descobri a gravidez, que eu fiquei enjoada, tal, no meio das férias de 2023. Eu tive o meu filho em janeiro de 2024, que é nas férias da faculdade. Então, todo momento eu estive em casa, né? Então eu consegui lidar com a situação em casa. E, gente, olha que loucura. Logo que eu tive o meu filho,
Tipo assim, em fevereiro, eu tive em janeiro. Em fevereiro eu já tava indo pra faculdade. E a minha coordenadora, meus professores falaram: o que você tá fazendo aqui? Então, eles ficaram bravos comigo. E tipo, eu achei que eu podia voltar normalmente e tal. Até que fui percebendo que, gente, não é tão simples assim. E eu estudo só meio período, que é à noite. Mesmo assim, no começo da maternidade, não tem como. Você tem que ficar 24 horas com o seu filho, porque ele depende de você 24 horas, principalmente nesse começo. Eu tentei conciliar indo pra faculdade à noite, deixando meu filho com meus pais pra me ajudar, mas não rolou. Porque, cara, eu sou a mãe dele. Se acontecer uma coisa mais grave, eu tenho que estar lá junto com ele. E quando o filho ele é pequenininho, é muito fácil de engasgar com leite, é muito fácil de acontecer várias coisas nesse momento. Até teve um dia que aconteceu um acidente. Um dia, meu filho, ele tinha acabado de mamar, coloquei ele pra dormir. 2 horas depois, tipo assim, ele começou a engasgar com leite. Acho que voltou o leite e aí ficou porque ele tava deitado. Gente, foi um desespero. A gente saiu correndo pra UPA. Nossa, foi um desespero muito grande. Ele era bem pequenininho. Imagina se eu não tivesse lá, sabe? Se eu não tivesse lá no quarto do lado dele. E era à noite, né? Então, assim, eu descobri que nessa fase não daria pra eu desgrudar dele. Dá de lembrar, dá um nervoso. Então, voltei pra casa e, como eu falei, Deus faz tudo perfeito. Meu filho nasceu, né, então nas férias da faculdade. E esse primeiro semestre do meu segundo ano de faculdade, ele foi muito teórico. Geralmente, o meu curso, ele é muito prático, tem bastante aula de fotografia, tem que ir no estúdio, tem que ir para a sala de computador. E, gente, esse semestre foi muito teórico, tinha muito texto, muita leitura. Então, olha isso, a minha coordenadora, ela conseguiu fazer, conversou com os professores, o time dos professores, que eu também sempre fui muito próximos deles, eu acho que isso também colaborou muito para conseguir dar tudo certo, sabe? Porque eu tinha esse contato também com os professores desde o começo. O que aconteceu? Eu só entrava lá no site da faculdade, fazia as leituras, estudava o que eles pediam e eu ia presencialmente somente para fazer as provas. Então eu consegui, por 6 meses, ficar na minha casa, esse período que é tão delicado do nenê, que a gente também tá aprendendo a ser mãe, tá aprendendo ali dar mamar, a fazer dormir, trocar fralda, dar banho, que, gente, é um caos. E no começo também, ali nos primeiros meses, é super exaustivo, porque o bebê acorda diversas vezes durante a noite. Até hoje eu não sei o que é dormir uma noite completa, e meu filho já vai fazer quase 2 anos. Mas no fim, você se acostuma. E graças a Deus, deu tudo certo. Eu nunca peguei DP, nunca fiquei de exame na minha faculdade, sempre consegui conciliar tudo certinho. Só que daí no segundo semestre de 2024, realmente minha coordenadora falou: olha, Fer, realmente não vai dar mais, você precisa voltar presencialmente para a faculdade. Além, né, de eu ter conseguido conciliar a distância, os professores não me davam falta. Então isso que foi, cara, a coisa mais incrível. Gente, essa mulher, gente, salvou minha vida. Então no segundo semestre que eu tinha que retornar para a faculdade, eu fui preparando o meu psicológico para poder ficar longe do meu filho. Hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter os meus pais aqui comigo e, tipo, poder me ajudar. Eu tiro leite, o meu filho não precisou tomar fórmula, então eu sempre dei mamar do meu peito mesmo, até hoje eu dou mamar pra ele. Então eu tirava leite, colocava, armazenava naqueles potinhos de vidro, que, gente, são super úteis, muito úteis mesmo. E eu deixava pra minha mãe poder esquentar e dar pro nenê. Então eu não ficava muito tempo fora, né, no meu curso. Minha faculdade é à noite, dura ali umas 3h30, umas 4 horas. Aí eu saí umas 7 horas de casa e umas 10h30, 11 horas eu já tava em casa, né? No começo foi muito difícil ficar longe do meu filho. Eu comprei aquelas babás eletrônicas para poder ficar vigiando ele, porque ele ficava no berço, né? Então eu colocava ali no quarto. Então eu ficava ali no meu curso, com o meu celular, eu conseguia ver tudo que estava acontecendo aqui em casa, né? Se o neném estava no berço, se ele não estava com quem. Isso me ajudou a ficar muito mais tranquila, sabe? Então eu consegui conciliar a faculdade com a gravidez, porque eu tive uma rede de apoio muito grande, que é a minha família. Eu tive a minha coordenadora, os meus professores que me apoiaram, me ajudaram, fizeram de tudo para eu conseguir continuar estudando. Tinha os meus amigos da faculdade que, desde o começo, eles sempre me apoiaram muito, me deram muita força, me acolheram, e são titios maravilhosos. E, gente, quando a gente descobre a gravidez, às vezes a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças. Eu posso falar a verdade pra você? É um bicho de 4 cabeças, vai. Não é lá, assim, uau, meu Deus, não. Se sua mãe conseguiu,
Se várias mães nesse mundo conseguiram, você também vai conseguir estudar, você vai conseguir conciliar, você vai conseguir sobreviver. E eu sei que muitas meninas não têm a situação e a realidade igual a minha. Eu tive uma colega que ela engravidou no mesmo ano que eu, só que ela engravidou bem primeiro do que eu, bem no comecinho do curso. Só que ela era de outra cidade, então ela não conseguia ficar vindo pra cá, para outra cidade. E hoje, pelo que eu estou sabendo, ela está fazendo o curso EAD. Então eu fiquei muito feliz que ela não desistiu de estudar, sabe? Eu acho que é importante a gente construir nossa carreira, é importante a gente continuar persistindo nos nossos sonhos, nas nossas metas. Quando a gente engravida, isso não vai te impossibilitar de você fazer as suas coisas. Isso vai ser um up, uma motivação para você se fortalecer cada vez mais e você se desenvolver cada vez mais. Então, fiquei muito feliz por essa colega não ter desistido dos estudos. E hoje eu quero dar o melhor pro meu filho, eu quero conquistar muitas coisas. Eu penso em coisas que, eu acho que eu demorar tanto tempo para pensar. E hoje eu quero construir, né? Ter o meu lar, ter o meu carrinho. Com certeza você vai ter que abrir mão de muitas coisas, porque agora a prioridade é o seu filho, é o seu bem mais precioso desse mundo. Mas imagina se eu tivesse desistido. Porque muitas pessoas desistem, mesmo tendo rede de apoio, acaba desistindo porque, gente, as pessoas realmente têm vergonha de ir pra faculdade grávida. Sobre julgamento, eu sofri julgamento na faculdade? Com certeza fui julgada, com certeza falaram, olha aquela safada. Gente, eu nunca vou esquecer, tipo, acho que foi a situação mais inconveniente que aconteceu, assim, na faculdade. A gente tava tendo uma aula no estúdio de fotografia, e aí tinha uma agência fazendo fotos para poder fazer divulgação do vestibular da faculdade. E eles queriam uma japonesa. E eu tava lá, né? Chegaram em mim e falaram, você quer participar da nossa foto, tá, pra gente divulgar o vestibular? Era o vestibular de medicina daqui, da faculdade daqui, né? Até pensei, nossa, olha que coisa, né? Prestei o vestibular tentando medicina e agora eu vou divulgar um curso de medicina. E, gente, eu não escutei nada, tá? Foi os meus amigos que me contaram depois. Peraí, que tá passando um helicóptero aqui. Eu aceitei participar da foto, né? E aí elas começaram a me arrumar e tal. E aí eu lembro que eu comentei alguma coisa assim pra moça. Eu falei, ai, eu tô grávida, tem algum problema? Aí a moça até falou, não, melhor ainda, tal. Aí beleza, fui. E aí, gente, eu fiquei sabendo depois que uma pessoa da minha sala comentou, ih, só pode que tá grávida. Falou, tipo, mais ou menos nesse sentido, sabe? Eu nem escutei, gente, foi meus amigos que me contaram depois. Tipo, soou um pouco chato porque foi num tom como se fosse, sei lá, tipo, uma coisa ruim, sabe? Tipo, ih, tá grávida, ih, coitada, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Então, foi uma coisa que me incomodou e eu fiquei muito magoada, mas tentei não, sabe, perdoar e simplesmente relevar. Então foi isso, gente. Foi um choque, mas foi a melhor notícia que eu poderia receber na minha vida. Meu filho é meu bem mais precioso. Não consigo nem explicar o quanto ele veio para colorir não só minha vida, mas de toda a minha família. Então não tranquei a faculdade, continuei estudando. Então tive muito apoio, né, nesse momento de estudos. Eu sou grata a todo mundo que me ajudou nesse período. E hoje que minha filha já tem 2 anos, tipo assim, sabe, o pessoal se acostuma, já sabe que você é mãe. É muito louco, sabe? No começo a galera julga e tal, mas depois o tempo passa e fica tudo certo. Hoje a galera pergunta pra mim, e aí, como é que tá seu filho, né? Os professores também perguntam como é que tá, a minha coordenadora. E é isso, gente, a vida não para. Bichinho chato! Se eu pudesse dar um recado pra quem está grávida e tá na faculdade, no meio do curso ainda, eu sei que tem situações que realmente, assim, não tem como continuar o curso, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que também engravidou junto comigo. Gente, olha que coisa incrível, Deus faz tudo perfeito. Só que essa minha amiga, ela tava fazendo um curso em um outro país e realmente ia ficar bem difícil, assim, pra ela, né? Ter que cuidar de um filho sozinha, longe da família. Então ela teve que voltar pra cá. Mesmo assim, gente, ela não desistiu de nada. Ela continua estudando. Mesmo ali, gente, nada é impossível. As coisas ficam um pouco mais difíceis. Tem que ter mais organização, tem que ter mais força de vontade? Sim. Mas não é impossível você conciliar a maternidade com os estudos. Hoje essa minha amiga, ela estuda
online, ela faz um curso online, e mesmo assim ela tá estudando para prestar vestibulares, porque ela não desistiu do sonho dela. Então, às vezes a gente pensa, quando vem uma gravidez inesperada, que, ai, nossa, agora eu não vou conseguir fazer mais nada da minha vida. Mas não, gente, às vezes não era o momento. Às vezes o que você quer vai ser realizado, só que mais pra frente, sabe? Foi um sonho que foi adiado um pouquinho. Mas não deixe de estudar, não deixe de se profissionalizar no que vocês gostam, porque com certeza isso vai dar muito orgulho pro seu filho lá no futuro. Eu me sentiria muito mal se, tipo, minha mãe chegasse em mim e falasse, olha, eu parei de estudar porque eu engravidei, porque eu virei mãe. E, gente, eu sei que tem realidades que são muito difíceis, realmente, né? Quando tem mães que... Eu sei que tem mães que não têm rede de apoio nenhum. Mas eu quero que dá uma motivação de que, cara, se você realmente quer estudar, quer fazer um curso, você vai conseguir, mulher. Seu filho um dia vai começar a ir pra escolinha. Tem mães que colocam o seu filho na escolinha mais cedo, né? Eu vou colocar o meu filho na escola quando ele fizer 2 anos. Porque, gente, eu parei de trabalhar também, eu saí do meu estágio, mas eu vou voltar a trabalhar. Como eu falei, a vida não para. Às vezes é só a vida te dando uma pausa ali, talvez por algum motivo. Às vezes pra você entender coisas que, na verdade, que lá no futuro vão fazer muito mais sentido. Eu mesmo falei pra vocês que eu fiz 4 anos de cursinho. Se eu já tivesse saído do ensino médio e feito faculdade, eu tenho certeza que eu teria uma outra mentalidade completamente diferente. Com certeza eu seria muito mais imatura pra lidar com a graduação, sabe? E geralmente o pessoal entra com 17, 18 anos, eu entrei com 23 anos, então a minha cabeça, com certeza, já era bem diferente do que quando eu tinha 18, 17 anos. Então, tenha fé em Deus. Deus faz as coisas tudo no tempo certo. Às vezes, no momento, a gente não consegue entender. Mas lá no futuro, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Então, essa foi minha história. Assim que foi descobrir a gravidez, assim que foi conciliar a gravidez com a faculdade. Tentei dar umas diquinhas aqui no meio do meu relato, né? E hoje eu sou muito feliz com meu filho. E só tenho a agradecer por tudo que aconteceu. O que vocês querem saber? Conte pra mim, que eu vou amar saber. Eu vou adorar compartilhar com vocês. Se você ficou até o final aqui desse vídeo, comenta... O enfermeiro estava certo. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não deixe de se inscrever aqui no canal, viu? E comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber.